Boa tarde, pessoal. Professor Reginaldo aqui falando. Hoje eu não vou aparecer, só a voz, tá bom? Então, pessoal, vamos dar início à nossa segunda parte da aula de ciências sobre o capítulo 4 do livro de vocês, que fala sobre ambiente aquático e região costeira. Na aula passada, nós vimos o início, na primeira parte, que foi a zona costeira, da página 95 até a página 98. E hoje, dia 16 de julho de 2020, nós vamos dar continuidade a este capítulo e falar sobre a segunda parte do nosso conteúdo, que é a vida aquática, que está na página 99. Então, por gentileza, peguem os livros de vocês e façam um acompanhamento direitinho pelo livro, tá certo? Então, vamos lá para a nossa segunda parte, para finalizarmos o nosso capítulo 4. Então, a segunda parte sobre ambiente aquático e costa brasileira, né? Então, nessa segunda parte, nós vamos falar de início um pouquinho sobre a vida aquática. E na página 99 vocês podem encontrar essa imagem. Um dos aspectos importantes para a vida aquática é a disponibilidade de intensidade de luz no ambiente, uma vez que ela é necessária para a fotossíntese e tem impacto direto na diversidade de organismos. Nós falamos na aula passada que para que haja a vida aquática é necessário que haja luz. E esta luz, ela está disponível também no ambiente aquático, até uma certa profundidade, e por ela estar disponível neste ambiente aquático, nós vamos ver já a profundidade, é que ela permite que haja vida, porque os seres que são chamados de fotossintetizantes, que são aqueles seres que fabricam a sua própria alimentação, eles vivem neste ambiente aquático, onde a luz solar chega, e eles também servem de alimentos para outros seres vivos. Então é isso, é a presença dessa luz solar que impacta diretamente na diversidade de organismos, né? Na quantidade de organismos. A luz faz com que haja vida dos seres que fazem fotossíntese, e esses seres que fazem fotossíntese, eles proporcionam que também os outros seres sobrevivam, porque eles se alimentam desses seres, esses seres fotossintetizantes fabricam também o oxigênio, e por aí vai. No ambiente aquático, a intensidade de luz diminui com a profundidade. Isso aqui também é algo claro, pessoal, que quanto mais profundo é o ambiente aquático, mais escuro. Por que fica mais escuro? Quanto mais profundo o ambiente, mais escuro. Porque a luz solar, ela não consegue chegar em regiões muito profundas. Ela só consegue chegar até determinada quantidade de metros. Então, vamos agora ver as zonas eufóticas, também chamada de fótica, e a zona afótica. Vamos lá, pessoal. Olhem aí para o terceiro parágrafo. A zona eufótica ou fótica é uma região bem iluminada que vai da superfície da água até cerca de 200 metros de profundidade. Então, veja, da superfície da água, que é a parte de cima, onde a luz chega, até cerca de 200 metros de profundidade, fica a zona eufótica, também chamada de zona fótica, né? E nessa região, que vai até 200 metros de profundidade, existem muitos organismos fotossintetizantes, que são aqueles organismos que fabricam a fotossíntese. E essas zonas, elas também são ricas em consumidores, como invertebrados e peixes. Por quê? Porque boa parte desses consumidores, dos seres invertebrados, que são aqueles que não possuem coluna vertebral, e dos peixes, eles se alimentam desses outros seres, dessas pequenas plantas, que são chamadas de fotossintetizantes, esses outros seres. Então, essa região que vai da superfície da água até cerca de 200 metros de profundidade é chamada de zona eufótica ou fótica.
Existe também a outra região que fica abaixo desses 200 metros de profundidade, que é chamada de zona afótica, cuja intensidade de luz é insuficiente para a realização da fotossíntese e, por isso, ela não é habitada por algas nem por outros seres fotossintetizantes. Vejam, abaixo de 200 metros de profundidade fica a zona afótica. E nessa zona afótica, a luz solar ela é insuficiente, ela não consegue penetrar. Então, como ela não consegue penetrar, esses seres fotossintetizantes que vivem mais acima da água, eles não conseguem sobreviver lá. Então, lá, as formas de vida elas são menores. A quantidade de formas de vida é bem menor, ela é pouco habitada, né? Ela é habitada por algas, ela não é habitada nem por algas, nem por outros seres fotossintetizantes. Vamos agora observar essa imagem da figura 4.9. Essa imagem da figura 4.9, como vocês podem ver, tem aqui mostrando as duas zonas. Ó. A zona fótica, que é essa primeira aqui, ó, que vai da superfície, que está aqui, até cerca de 200 metros de profundidade. Então, tudo isso aqui ó, são seres fotossintetizantes, que tem lá mais ao fundo. Ó. E isso aqui são os seres consumidores. São os seres consumidores que vivem se alimentando desses outros seres aqui. Vejam aqui, eu acho que dá para vocês observarem, que aqui está mais amarelinho. E o que é isso? São os raios solares batendo na superfície da água e chegando a toda essa zona fótica. Aqui abaixo dos 200 metros, ó, nesta região aqui mais profunda, fica a zona afótica. E o que é essa zona afótica? É a zona que fica abaixo da zona fótica, em que a luz solar ela não consegue chegar com tanta frequência, né? Ela não consegue chegar com tanta força. Então, essa zona aqui é uma zona mais pobre em vida. Existem os seres vivos que vivem nela, sim. Mas esses seres aqui que fazem fotossíntese, eles não conseguem viver aqui. Por quê? Porque não há presença da luz solar aqui nesta outra zona. Vamos lá para a próxima parte, que fica na página 100. Plâncton, nécton e bentos. O que é cada um, pessoal? O plâncton é formado pelo conjunto de seres que, com poder de locomoção limitado, são transportados horizontalmente no meio aquático, sendo por vezes arrastados pelas ondas e correntes aquáticas. Então, os plânctons, como vocês já leram aí, é formado por um conjunto de seres, quer dizer, são vários seres que têm um poder de locomoção limitado, ou seja, eles não se movem por conta própria. Para eles se moverem, eles se movem da forma vertical, que é de um lado para o outro, mas sempre arrastado pelas ondas, pelas águas, né? Pelas águas do mar. E os fitoplânctons. Os organismos microscópicos fotossintetizantes, como algumas algas, compõem o fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar aquática e da produção de gás oxigênio. Então, vejam que o fitoplâncton, que ele diz aqui que é formado por microscópio, por organismos microscópicos, né, aqueles bem pequenininhos que só são vistos através do microscópio, eles são fotossintetizantes também, que eles fabricam o seu próprio alimento, e é formado por algumas algas, e que também é a base da cadeia alimentar aquática, ou seja, ele serve de alimento para muitos outros seres vivos e também é um grande fabricante, né, um grande produtor de oxigênio. Vamos aqui para o último, que é o zooplâncton. Os organismos microscópicos heterotróficos constituem o zooplâncton, que se alimenta de fitoplâncton. Então vejam que o zooplâncton já vai se alimentar do fitoplâncton. Conforme a profundidade aumenta, a intensidade da luz diminui também a população de fitoplâncton e, consequentemente, a de zooplâncton, que dela se alimenta.
Isso aqui nós já vimos, né? Nós já vimos que conforme a profundidade da luz, menos vida e também que os seres fotossintetizantes eles não conseguem sobreviver em grandes profundidades. Então vejam aqui duas imagens. Nós temos aqui esta imagem que está no livro de vocês, que está mostrando organismos fotossintetizantes que fazem parte do fitoplâncton. Esses organismos aqui, claro, que são vistos ao microscópio, porque eles são extremamente pequenos. Eles são micro-organismos. E esta segunda imagem aqui, que é a figura 4.11, está mostrando organismos que fazem parte do zooplâncton. Também são vistos ao microscópio óptico, né? Esses organismos aqui, que fazem parte do zooplâncton, já são organismos que se alimentam dos fitoplânctons. Vamos aqui agora continuar falando ainda sobre a página 100, né? Que é o nécton e os bentons, ou bentons. O nécton inclui os seres capazes de nadar e vencer a força das correntes, como os peixes e os mamíferos aquáticos. Aqui está fácil, né? O que é um nécton? É um ser aquático que é capaz de nadar e vencer a força das correntes. Aí nós temos, inclusive, uma imagem aqui, ó, mostrando golfinhos, né? E esses golfinhos, eles fazem parte desse grupo aqui do nécton. Por quê? São organismos que nadam, que se locomovem, e eles quebram as forças da corrente, abrindo caminho para a sua passagem. E o que são o bentos? É formado pelos seres que vivem no leito do mar ou dos rios e lagos. Alguns são fixos, chamados de sésseis. Eles não se movem, né? Como as esponjas, as cracas e as anêmonas. Outros se movem, como as estrelas do mar, os siris e os caramujos. Vamos lá observar a figura 4.13, que é esta figura aqui do livro de vocês, da página 100. Essa figura 4.13 está mostrando uma estrela do mar. E essa estrela do mar faz parte desse grupo dos bentos. E a estrela do mar, ele é séssil ou não? Ou seja, ele não se move ou ele se move? É um organismo que se move sim. Vamos lá, continuando, página 101, vida aquática. As regiões do mar, acompanha aí pelo livro, pessoal. As regiões do mar, onde há maior diversidade, são as regiões menos profundas. Isso aqui você já sabe, quanto mais raso, mais seres vivos existem, né, no ambiente aquático. Quanto mais rasas as águas. Então, são as regiões menos profundas que ficam perto do litoral. Nessas áreas, o ambiente terrestre é a principal fonte de sais minerais e de água. Com a abundância dessa luz, pessoal, também há bastante abundância de sais minerais, de algas, de fitoplânctons, e eles também se reproduzem por conta dessa abundância da luz, né? Eles fazem fotossíntese e se reproduzem rapidamente, né? Servindo de alimentos também a muitos outros seres consumidores, inclusive seres de vida terrestre. Em algumas regiões costeiras também, existe um outro fator que contribui para a ocorrência de muitas algas, peixes e outros seres vivos. E esses fatores que contribuem para a ocorrência de muitas algas, peixes e seres vivos são esses dois fatores aqui que eu coloquei nos slides. Correntes de ressurgência. E o que são as correntes de ressurgência? O que é que elas fazem? Leva os minerais existentes do fundo do mar para a superfície oceânica, que é iluminada, aumentando a disponibilidade de nutrientes para os organismos. Vejam, pessoal, essas correntes de ressurgências são correntes de água que existem lá nas regiões mais profundas e que elas sempre se movem, principalmente se movem para cima, e quando elas se movem para cima, o que é que elas fazem? Elas levam os nutrientes, né, os minerais que existem no fundo do mar para a superfície. E esses nutrientes e minerais que elas levam para a superfície vai facilitar com que haja a disponibilidade de mais comida para os seres aquáticos que vivem nas regiões
mais próximas à superfície da água. Vocês podem até observar aí a figura que eu mostrei antes. Vamos lá, a figura que eu mostrei. Pronto, essa figura aqui, ó, que aqui está mostrando, nessa figura, as correntes, ó. Correntes de ressurgência, correntes de água que elas saem de baixo do fundo do mar, ó, para cima, e quando elas saem do fundo para cima, elas vão carregando os nutrientes, ou seja, todo tipo de alimentação que existe no fundo do mar. Tudo que existe, todo tipo de substância que existe no fundo do mar, eles levam para cá. E isso aqui vai servir de alimento para quem? Para os seres que vivem aqui, tanto os seres fotossintetizantes quanto os seres consumidores. O segundo que nós vamos falar aqui é sobre os recifes de corais, que também proporcionam uma melhoria de vida, uma melhoria na alimentação dos seres aquáticos. Se desenvolvem em águas pouco profundas e quentes. Águas quentes, né, que têm temperatura acima de 20 graus Celsius, das regiões tropicais e subtropicais. Isso tudo está na página 101. Tudo na página 101. Vamos ver aqui, acho que eu coloquei para vocês, coloquei a figura 4.15. Essa figura 4.15, pessoal, ela está mostrando, é uma vista aérea, uma foto, né, retirada de uma vista aérea de recifes de corais, que essa porção mais escura aqui, ó, que forma os recifes de corais, ó, onde está mais escurinho são os recifes de corais. Eu chamo até os recifes de corais de pequenos, de minúsculos jardins. A gente não conhece as matas, aqui, ó. Aqui é a mata, né? Florestas. E aqui são as florestas aquáticas, que são os recifes de corais, que são plantas minúsculas que servem de alimentação para vários seres aquáticos, várias formas de seres aquáticos, né? Aí por que que no Brasil nós temos os maiores recifes de corais, um dos maiores recifes de corais do mundo, né? E que o maior recife de coral do Brasil está justamente na cidade que recebe o nome de Recife, porque o nosso país, ele está localizado em uma região, ó, eu coloquei até um mapa para vocês, o nosso país está aqui, ó, na América do Sul. Então é uma região que fica próxima, lembrei das aulas de geografia, fica próxima à linha do Equador, que é essa linha aqui que divide a Terra em duas partes, né? A parte norte e a parte sul, e fica perto do Trópico de Câncer, que é esse aqui de cima, essa linha imaginária, e do Trópico de Capricórnio, que é essa linha imaginária aqui que fica abaixo da linha do Equador. Então, pelo Brasil, pelo nosso país estar nessa região aqui, o que é que ocorre? Ele recebe a maior quantidade de luz solar. E essa maior quantidade de luz solar que o nosso país recebe é que faz com que nós tenhamos esses recifes por conta dessa luz solar e que esses recifes sejam muito ricos, né? Muito ricos em nutrientes. Vamos agora dar uma paradinha, que eu gravo já o restante da aula, em duas partes. Até mais. Até já.